Tem uma frase legal que eu lembrei do Aaron Blaze, que ele fala com esse tipo de coisa, seguir o animatic ou não seguir, seguir o roteiro ou não seguir, ele usa uma frase que é meet it or beat it, que significa, que significa encontre o que eu falei, tipo, faça o que eu falei, ou supere o que eu falei, entendeu? Desobedecer por desobedecer, você não vai desobedecer. Ou você faz o que eu sugeri, ou se for para mudar, supera o que eu sugeri. Então ele fala, meet it or beat it. Bom, olá pessoal. Obrigado, Beto, de novo pelo convite. Minha terceira participação para esse projeto tão legal, né? De acaba sobrando para mim. Você pode fazer essa semana, tal. Né? Fico na reserva, fico no banco e falo, opa, tô aí, tô chegando, tal. Pois é, cara. E essa cena, eu achei muito legal. Pô, antes de mim veio. Bom, eu não sabia nem que era do Beto Gomes. E eu não tinha visto a animação dele, eu só recebi o último frame, né? E o último frame era uma mão fechada assim, com essa parte para cima. E aí eu fiquei. Primeiro que eu gostei do desafio de fazer uma mão. Aí eu fiquei olhando para ela para ver o que ela me dizia, né? E, cara, foi um detalhezinho que foi a fagulha da animação toda, porque essas dobrinhas do ossinho aqui, da falange, né? O jeito que ele desenhou parecia uma boca. Foi isso, foi muito por essa pareidolia, essas dobrinhas aqui, esses risquinhos, pareciam uma boca. E aí eu falei, nossa, parece uma boca. E se então se esse dedo virar um personagem? Eu me lembrei, acho que era no Rá-Tim-Bum, que tinha os dedinhos, né, que falavam 1 mais 2, 3, somar é muito fácil, eu vou contar para vocês. E aí eu falei, putz, legal, já tem uma boca, vou botar olho, vou botar sobrancelha, nem coloquei nariz, né? Aí, beleza. Outra coisa foi a questão do tempo, porque o ritmo, né, a cadência da animação, porque a maioria que eu vejo, eu sinto um certo frenético, assim, né? Um pega a cena do outro e faz um raio e não sei o que, bababá, luz piscando. Ah, tá. Eu tô olhando. Ah. Beleza. Talvez não. Talvez eu olhe como se fosse pro entrevistador, assim, sabe? Tá bom. Eu senti que as animações geralmente têm um ritmo frenético, pisca-luz e tudo mais. E aí eu falei, se eu vou fazer esse dedo abrindo o olho, eu imaginei ele acordando, né? Então pensei em um outro ritmo, ele acordando, falei, vou fazer ele bocejando. Bocejando, aí eu falei, pô, hoje provavelmente a animação vai vir frenética, então eu vou dar uma quebrada. Tanto que eu achei legal ver depois, que eu acho que minha animação ficou com 30 segundos, meu trechinho, porque não porque eu desenhei muito, mas porque ele vai num ritmo cadenciado mais lento. E teve um juntadão que você fez 10 animações dando 30 segundos. Eu falei, nossa, a minha deu um juntadão, né? E aí, eu não me lembro porquê, nem sei se tem algum motivo, eu quis transformar esse dedo num personagem independente da mão. Então eu falei, eu quero me livrar da mão, quero descolar ele da mão, né? E também pela concatenação de ideias, já que eu vou descolar esse dedo da mão, falei, vou descolar todos. E aí eu comecei a pirar cada dedo se livrando, saindo, indo embora de uma maneira, né? O dedão acorda, ele também olha para os lados e eu fiz ele pulando. Teve até uma coisinha de animação, um detalhezinho, vai, que quando o dedão pula, ele pousa num outro dedo, eu não tinha feito o impacto, não tá ficando legal. Aí eu fiz esse dedo que ele pousa abaixando, sabe? Aí eu fiz o impacto, ficou legal o movimento. Sabe? Quando você faz, você fala,
não rolou, não ficou legal. Aí eu fiz o dedo que ele pousa, dá uma baixada, eu falei, agora ficou legal. Beleza. Aí tem um que simplesmente descola, eu falei, meu, se eu ficar... aquele aflitivo, é uma reação... Eu, sinceramente, não achei que ia ficar tão aflitivo. Foi uma reação natural das pessoas, porque eu falei, são dedos cartoons, tal, de humor, é iconográfico, sei lá, é simbólico. Mas não, várias pessoas vieram me dizer que tiveram aflição, mas eu não estava prevendo isso. Muitas vezes o tiro sai pela culatra. Olha como é que é essa coisa de não planejar tal e tal. Bom, aí o dedão sai pulando, tem um outro. Aí eu falei, meu, se eu fizer todos acordando, abrindo o olho, abrindo a boquinha, meu, eu tenho uma semana para fazer. Eu vou ficar fazendo um longa aqui. Não vai dar. Então teve uns 2 dedos que eles vão embora, mas como o dedo mesmo, não tem rosto, né? Tem um que cai e sai rolando, e tem um outro que roda retão e tudo mais. Aí foi isso. E aí eu quis fazer com um corte, né? Com outra cena. Então esse dedo vai embora e eu achei legal também esse movimento de andando no final, né? Meio minhoca, né? Que joga a parte da frente do corpo e traz a de trás. Joga da frente, traz de trás. Assim caminha. E eu imaginei esse dedo. Porque eu pensei de vários jeitos. Como esse dedo vai andar? Vai pular, vai se arrastar, vai rolar. Aí eu falei, meu, igual minhoquinha é engraçado, né? E ele meio sossegadão lá. Foi isso. Sim, nossa. Nossa, é verdade, eu não lembrava desse detalhe, que eu já antes de, eu tinha a frame inicial e você me pediu, antes de eu animar tudo, para eu já dizer qual que era a frame final. E aí, para poder passar para outra pessoa e tudo mais. É verdade, teve isso, não lembrava. E aí, ou seja, eu já tinha a cena planejada, que eu queria esse dedo, a parte da mão, e que eu queria ele no enquadramento, só ele. Eu queria tirar o enquadramento, tirar a mão do enquadramento, né? Sim. Uhum. Olha, eu gosto quando é um pouquinho mais planejado, né? Porque em vez de fazer no freestyle e fazendo uma coisa após a outra. E teve esse detalhe também, como você me pediu, eu já tive que meio que, mesmo que eu mudasse um pouquinho o meio, eu tive que passar, planejar na minha cabeça como ia terminar tudo, né? Eu não sabia, por exemplo, foi uma ideia posterior, isso de cada dedo sair de uma maneira. Porque eu não sabia se de repente todos iam sair de uma vez, ou se. Ou se inclusive chegou a passar, já que é o mindinho dele, né? Já que só o mindinho vai cair fora, deixa a mão lá e só o mindinho cai fora. Mas depois que eu me empolguei, falei, não, cada dedo vai ter uma saída diferente e tal. Mas isso eu planejei também. Sim, sim, foi. Teve um grande roteiro, digamos assim, né? Tipo, o dedo vai acordar, e aí ele vai sair, e no final ele vai estar andando que nem minhoquinha. Foi mais essa estrutura. Mas agora, pequenos detalhes, tipo, como o dedão vai sair, o dedão vai olhar para o lado, o outro vai acordar, também vai olhar para o lado e tudo mais. Né? Vai ter bocejo, vai ter piscada, vai ter... Esses detalhes eu fui colocando depois. Uhum. Cara, eu não achei tão diferente fazer essa cena e fazer os meus curtas, porque eu acho assim, na não é, esqueci, me fugiu a palavra, na dupla, fazer com o roteiro, no dilema, talvez, no dilema, fazer com o roteiro, planejar tudo antes ou ir fazendo no freestyle conforme as ideias surgem. Eu acho que eu sou mais do primeiro time, eu gosto sempre de planejar mais, certo? Porque eu acho que, não sei, tem vantagens que para mim são grandes, né?
Então, eu costumo planejar mais, saber onde eu quero chegar para depois voltar e intervalando e fazendo tal. E então eu vou mais. E até eu me lembro que você, nas suas oh meu Deus, você nas suas pesquisas, nas suas investigações, você gosta muito do straight ahead, né? Quando você fazia um pouquinho de animação antes do trabalho, todo dia você fazia diretaço, né? E, 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 e aí, talvez, o cadáver animado, você, como você é muito bonzinho, muito liberal, você fala, cada um faz o que quiser, como quiser, beleza. Mas eu fico pensando, será que no fundo a ideia inicial do Beto não era que a galera fizesse conforme as ideias vão vindo, uma coisa mais fluida? Talvez, né? E eu nunca pensei nisso, inclusive porque eu gosto de falar, planejar, eu tenho uma semana para fazer, o que dá para fazer com uma semana? Nesse frame, o que dá para acontecer e tudo mais. Eu gosto de ter a ideia antes de começar a desenhar. E isso do roteiro versus o não roteiro me lembra até um dos princípios básicos da animação que a gente ensina no curso, que é o straight ahead em pose to pose, que é animação direta ou animação pose a pose, que é uma mais planejada rapidamente, para quem não ouviu falar. A animação direta, o straight ahead, você faz um desenho, aí você faz o próximo, aí você faz o próximo, aí você vai... E aí vai ter, é mais intuitivo, né? Quando você imagina uma animação, você imagina um desenho após o outro. Pode ser, sim. E o pose to pose é você pegar as poses-chave e ir fazendo, aí você faz uma pose aqui, uma lá no final e volta intervalando, né? Então é a mesma coisa isso do roteiro, ou você falar, vou pensar num roteiro para minha história, ou não, ou vou desenhar isso aqui, o que der na telha eu desenho depois, o que der na telha eu desenho depois, e eu costumo pensar mais no roteiro, certo? Uhum. Uhum. É, eu acho que sim. Acho que também eu não quero me prender muito, porque não preciso ter esse controle todo. É um projeto de animação aqui, entre amigos, autoral, que você pode ter essa liberdade. Então, eu até sei onde eu quero chegar, só que eu não vou, não me prendo tanto. Então, eu deixo algumas decisões para ir tomando no durante, entendeu? Hum, acho que sim. É, sim. Sim, eu acho que nos meus curtas eu defino um pouco mais, defino, não que não tenha acontecido de surgir uma piadinha ou outra, tal. Eu lembro que no Macaco Albino Siso teve uma piadinha que era o esqueleto dele sai do corpo, aí eu fiz sobrando uma melequinha no ombro que ele faz assim. Tipo, essa piadinha, esse tipo de piadinha surge durante o processo, mas o geralzão, assim, o esqueleto, eu tenho. Tem uma certa margem para improviso, sim. Tem que deixar, né? Senão... Roteiro ser uma prisão, acho que pode ser uma prisão, mas eu acho que não é. Principalmente quando é o caso, tanto você está citando os curtas, quanto essa animação aqui do cadáver, que eu vou bolar o que eu vou desenhar e eu vou desenhar, né? Às vezes a gente pode se sentir meio preso quando vem um roteiro e aí você fala, putz, não faria por aí, mas está no roteiro. A pessoa que me quando é mais um trampo, né? Aí na atividade profissional, às vezes é o famoso veio no briefing, tá no briefing. Putz, vou mudar ou não vou mudar? Você até pode mudar, mas tem uma frase legal que eu lembrei do Aaron Blaze,
que ele fala com esse tipo de coisa, seguir o animatic ou não seguir, seguir o roteiro ou não seguir, ele usa uma frase que é meet it or beat it, que significa, que significa encontre o que eu falei, tipo, faça o que eu falei, ou supere o que eu falei, entendeu? Desobedecer por desobedecer, você não vai desobedecer. Ou você faz o que eu sugeri, ou se for para mudar, supera o que eu sugeri. Então ele fala meet it or beat it. Olha, eu não sei, porque é muito legal quando é improvisado, quando, sei lá, aquela coisa do J.R. Martin que escreveu Game of Thrones lá, que ele fala que ele jogava os personagens e ele que via como os personagens iam reagir, sabe? Tipo, ele jogava lá o personagem que reagia. O personagem tinha vida, né? O personagem que dizia para ele o que ia acontecer, né? Eu acho que eu não posso estar enganado, mas o trabalho do Charlie Schulz no Peanuts também é muito isso. Tem todo mundo, personalidade muito marcada e muito forte lá, né? O Lino, o Charlie Brown, a Lucy. Então ele botava os personagens na situação e o personagem reagia de forma livre, né? O personagem tem vida própria. Cara, mas para isso não planejam tanto. Sim. E aí, eu fico pensando, eu acho que eu nunca fiz completamente assim, de forma livre, mudando o roteiro. Eu acho que eu sempre escrevi porque eu vou muito por etapas, né? Tipo, beleza, eu só vou começar a desenhar alguma coisa, animar alguma coisa, se o animatic tá pronto, sabe? Eu acho que eu vou mais esboço, tal, então eu acho que essa parte criativa eu deixo mais pro começo, porque chega uma hora que você vai começar a finalizar a animação. Eu não fico mudando muito nessa hora, porque senão vai, sei lá, eu acho que pode ficar uma grande bagunça. Cara, os personagens têm, não vou dizer que não tem, eu acho que tem, mas sim, acho que sim, eu acho que quando você faz, quando você deixa mais livre, né, o personagem, ele acaba te dizendo o que ele vai fazer, porque tem certas coisas que não encaixa, né, o personagem, eu acho que ele não reagiria dessa forma, fica meio forçado, né. Mais um exemplo que surgiu na minha mente, aquela série Dexter do assassino serial, eu achei a última temporada muito ruim, porque o personagem faz umas coisas que eu falo, não combina com a série, né? Tipo, e aí eu fui ler depois em alguns sites de comentários que os autores já tinham imaginado aquele final desde o começo. E talvez isso foi um engano, porque nesse caso o roteiro foi uma prisão. Porque eles falaram assim, vai acontecer isso com a irmã, e ele vai ter essa reação. Putz, mas ao longo de 6 temporadas, o personagem ganhou vida própria, ganhou personalidade própria. A série ficou um pouquinho mais de humor, um pouquinho mais leve, e esse final foi muito melodramático, não combinou direito. Então, esse é um caso onde o roteiro serviu como prisão. Cara, eu separei um negócio aqui. se tudo bem, eu leio. Quando você me fez a pergunta, eu me lembrei de uma passagem do Animator Survival Kit, do Richard Williams, que ele lista numa tabelinha vantagens e desvantagens da animação direta, dessa animação que você não decide nada e você vai desenhando o que vem à telha, né? Aí ele lista aqui, rapidamente, vantagens. Um fluxo natural e espontâneo, ação espontânea, então tem palavras-chave aí, espontaneidade, né?
você ganha. A vitalidade da improvisação, a improvisação é muito viva, mas aí já é um comentário meu, não quer dizer que vai ficar melhor do que se você, em vez da improvisação, ficar 3 semanas debruçado numa coisa. Aí vai de cada um. Bom, mas esse foi um comentário. Deixa eu ver, outro item aqui. É mais criativo, vai na mesma linha, né? E assim, é mais criativo e a ação surge mais naturalmente, é mais na linha dos outros itens. Outra vantagem, você deixa o inconsciente tomar uma parte principal. Isso é muito legal, porque o inconsciente vem e ele começa a comandar. E aí ele até dá o exemplo, os personagens dizem o que vai acontecer. Os personagens, tipo, que te dizem o que vai acontecer. Produz mais surpresas, e ele até fala em surpresas mágicas, né? E ele termina com é divertido. Tipo, desvantagens, ele lista. As coisas começam a vagar. Você não sabe para onde você está indo, vai vagar. O tempo se alonga, porque você não sabe onde você vai chegar, então você vai continuando. Pode ser que você fique a vida inteira numa cena só, né? Aí já é uma questão mais técnica. O personagem aumenta e encolhe, né? Que você não tem o planejamento do personagem, muda o tamanho. Esse quarto item eu acho muito importante. Você tem a tendência de perder o ponto, de perder o objetivo da cena. E você muito provavelmente não vai chegar no lugar certo, na hora certa, se você tivesse planejado. Que seria o que você tivesse planejado. Então pode ser que você perca, né? Imagina, sua cena tem que narrar alguma coisa, mas se você fizer desse jeito, você vai perder o assunto. Mesma coisa que no meio da frase você esquece o assunto, perde, né? Exatamente. Outra desvantagem. O diretor vai te odiar, porque ele não vai conseguir acompanhar o processo direitinho. Aquilo que eu falei de fazer todo o animatic para depois passar para o esboço, fazer todo o esboço para depois refinar o desenho e fazer tudo. Tipo, não vai ter esse passo a passo, né? Você vai fazendo um depois do outro. O diretor vai te odiar. Ele fala, é muito trabalho para depois vir e retocar tudo e tudo mais. É difícil você ter algum assistente. Se você está fazendo na louca, é mais uma coisa individual. Dificilmente num trabalho em equipe, né? Uma série animada que a gente vê os estúdios fazendo aí com dezenas de pessoas, é difícil. Outra desvantagem, é caro, o produtor vai te odiar. Além do diretor te odiar, o produtor vai te odiar. Mas no nosso caso, como é uma animação autoral aqui, não tem tanto isso, né? E ele deixa como uma última desvantagem que é duro, é bruto com os nossos nervos. Porque pode te deixar louco, pode te dar um ataque de nervos, você pode cair num void. O que é void mesmo? Num buraco negro, um redemoinho, tipo, você pode cair numa coisa que tem prazo, tem coisa para fazer, mas você foi no diretão, você se perdeu ali no assunto. Então você tem isso. Eu acho que a gente vê nossos amigos aí de estúdios que fazem série animada, tal, a gente mesmo já trabalhou em série animada, tem que ser tudo, as produtoras estão lá controlando, essa semana vai ser feito isso, tem que ser tudo mais planejado, né? Eu acho que esse jeito mais loucão diretão é ótimo para animação experimental, né? Quando o que você quer é uma liberdade, é um exercício mesmo. Legal. Ou não quero dar regra também, né? De repente a pessoa faz um longa assim, uma série assim, né? Não sei. Curta eu acho que tem essa liberdade. Isso é uma das coisas legais de fazer curta. Sim,
Eu vi a cena anterior e posterior. Tenho, tenho. Eu não sei se eu tenho pergunta, mas assim, a anterior é sensacional, é do Beto Gomes. Ele faz um personagem, tipo um homenzinho roxinho que roda e cai dentro de uma flor. Aí ele tem uma parte meio alucinógena de luz piscando. E aí esse personagem cai na mão e a mão fecha. O comentário que eu tenho é que ele não passou o personagem dele para mim, propositalmente. Né? Eu não preciso nem perguntar isso a ele. Já dá para ver que foi proposital, que falar, não, meu garotinho aqui some da animação nesse momento, o que você vai ter é a mão. Então eu acho que nesse cadáver animado, a gente acaba sendo muito consciente do que a gente está passando o bastão no revezamento, né? Porque ele me passou a mão e não passou o hominho. Eu passei para o meu companheiro o dedo e não passei a mão. Então foi consciente, né, o que eu quis, mas ficou... Mas é legal isso, né? É legal. E aí o do próximo, quem que é o próximo artista aqui? Ah, sim, a Emily. Cara, tem um detalhezinho técnico assim que eu achei curioso. Porque o Beto Gomes, quando ele me mostrou a mão, ele fez essa mão flicando, sabe? Com o traço meio dançandinho, assim. E, só que como eu só recebo um frame, eu não saquei isso. Então eu não fiz flicando, eu não sabia que tinha que flicar, que ia flicar, né? E aí eu fiz a minha animação inteira sem flicar. Quando eu passei pra Emily, a Emily pegou o dedo e fez ele flicando. Ela fez ele meio tremendo. Eu falei, que louco. Então, o da Emily conversou com o do Beto sem eles saberem um do outro, sei lá. Tipo, e aí eu achei sensacional a inserção de foto no dela, né? Porque eu achei muito genial, muito esperto, porque ainda na animação 2D, ainda no desenho, ela deu uma antecipada no dedo. O dedo dá uma baixada, só que quando ele sobe, quando ele explode, ele já é foto, né? E ela desenhou tal na mão dela, né? Espero que não tenha dado muito trabalho para passar a bucha e tirar depois, assim. Ai, o que eu fui inventar aqui de rabiscar minha mão, hein? Mas ficou sensacional. E uma coisa que eu questiono, mas não é crítica nem nada, é só um questionamento. Depois ela fez luzes coloridas entrando, ou seja, ela se livrou do personagem também. O personagem não foi para o próximo, né? Então, eu me pergunto assim, por que o Beto Gomes não me passou o homenzinho roxo dele? Por quê? E eu também me pergunto, por que a Emily não passou o dedo pro próximo? Né? Sumiu com umas luzes. Não sei, mas como eu falei, não é crítica, cada um cria o que quiser da forma que quiser, mas eu acho que pode ser. Talvez eles achem que um personagem direciona demais, né? Tipo, ó, tô te dando o personagem, você vai ter que fazer o personagem. Talvez o personagem direcione demais, não sei se foi isso, né? Mas, sei lá, eu vendo assim o cadáver animado, as cenas, eu vejo que tem muito personagem que some e desaparece, some e desaparece, some e desaparece. Acho que não teve nenhum que ficou umas 4, 5 cenas ainda, assim. Ficou o quê? Umas 3, por aí? Ficou. Surgiu no KO, eu fiz, depois você fez, né? E aí, você mesmo se livrou do passarinho. Transformou ele num papelzinho amassado. Pois é. Nunca tinha pensado nisso. Acho que a resposta já tá aí, porque eu pensei, por que as pessoas se livram dos personagens? Talvez seja porque direciona demais. Talvez seja isso. Não sei. Uhum. Uma coisa que, só mais um comentário, uma coisa que eu recebi do Beto Gomes, que eu achei muito legal, que eu mantive, é o esquema de cores. Então ele fez um fundo amarelo, um amarelo muito bonito, e a cor, a mão, num marrom, assim, um pouco mais saturado.
Então ele me mandou esse esquema de cores que eu não precisei ficar pensando em cores. Eu mantive o que ele me trouxe, assim. Achei legal. Uhum. Uhum. Oh, é verdade. Uhum. Sim. Legal, legal. Olha, eu eu tô tentando lembrar o que, que eu respondi, o que era animação. Eu falei uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar, eu ainda acho isso, né? Mas já acho que já que é para abrir um pouco, ela também é investigação, experimentação. É muito legal isso do autor não sabendo tudo. O autor mergulhando em sua própria obra sem saber tudo que está rolando, tudo que vai rolar, e vai decidindo durante, descobrindo durante. Eu achei isso muito mágico, isso aí, puxando para o que eu li lá do Richard Williams, tem a ver com aquela mágica, né? Você deixa o inconsciente chegar e fazer algumas mágicas ali, né? Tem uma coisa que é mágica, você fala, fui eu que decidi isso ou apareceu? Quem que veio do nada? Então, talvez acrescentando que a animação também é isso, também é investigação, experimentação, também é o acaso. Oh, obrigado, mas você nem vai sentir falta, daqui a pouco eu volto também. Qualquer semana que não tiver autor, chega para mim, oh, faz essa semana aí, daqui a algumas cenas eu tô aí de novo. Para mim é sempre um prazer, muito legal. Eu acho que é uma também, além de tudo que a gente falou, esse projeto é uma chamada para as pessoas produzirem. Eu imagino que vários animadores que foram chamados para esse projeto, às vezes aquela coisa, putz, queria tanto produzir alguma coisa minha mesmo, mas nunca tenho tempo de parar e fazer. E aí, esse desafio, tem uma semana para fazer uma animaçãozinha, faça o que quiser. Então, eu acho que tem essa grande vantagem também, esse projeto, porque dá para as pessoas um pretexto, uma oportunidade para ir lá sentar e fazer alguma coisa autoral e experimental e o que quiser. Então, acho que eu trago até para mim, né? Em muitos desses momentos eu estava fazendo outras coisas, eu estava estudando outras coisas, mas não, agora eu vou parar e eu vou fazer uma animação durante uma semana. Isso é muito legal, essa produção. Bem legal, bem legal. Obrigado, até mais. Também adorei aí conversar. Tchau, pessoal. Animem muito. Valeu.